se a gente absorvesse todas as informações que a gente é bombardeado, querido, a gente vivia 30 anos. O cérebro entraria em exaustão, interação. A gente está num mundo que tem muita informação, mas não está tendo tempo dessas informações serem conectadas. As pessoas estão tão ansiosas que elas não dão tempo do amadurecimento. Que informação é informação. Conhecimento é o que o cérebro faz com as informações. E o que eu, como meu drone, começo a perceber o que ele está fazendo. E digo, não, dá para fazer melhor. Você é dono do seu cérebro. Ele não é uma máquina autônoma. E isso é revolucionário. Começa a materializar. Eu faço muito isso. Eu tenho aqueles Moleskine, eu gasto uns 8 por ano. Bastante. E eu já vou para as reuniões assim, tá. Aí as pessoas pegam o meu caderno. Outro dia ele pegou um caderno. O que você quis dizer com nada, isso? Né? Aí eu falei, isso aí... Aí comecei a falar, eu falei, cara, eu estava pensando que aquele filme do Homem-Aranha falando da antimatéria, isso foi semana passada, né? Que, pô, a gente já lida com a antimatéria. Aí ele olhou para mim, Bia, que antimatéria? Eu falei, olha, é uma ficção, o SPECT, que é uma tomografia por emissão de pósitrons, é antimatéria. O pósitron é o elemento atômico contrário ao elétron, é o eletropositivo. Você simplesmente faz toda a formação de imagem a partir de você criar uma polaridade. Ela tá falando de um exame que a gente faz para ver o funcionamento cerebral. Então eu falei, cara, a gente já lida com antimatéria no exame que a gente faz. Então, assim, isso tudo eu vou anotando. Eu vou fazendo... Tem coisas que eu passo depois, eu falo, gente, nem eu entendi o que eu quis dizer isso aqui, e nunca mais volta. Mas a probabilidade de voltar quando eu anoto é enorme. E essa abundância de informação que a gente tem o tempo inteiro, eu tomo um cuidado de não... eu faço até uma força até. Cara, olha, esse tipo de coisa aqui não me interessa mesmo, então eu vou não... eu vou não saber isso. Eu quero não saber isso, sabe? Que ótimo. Eu vou tá falando, por exemplo, uns assuntos que, sei lá, tá falando da vida dos outros. Eu não quero saber da vida dos outros. Então você tá falando, eu não quero saber disso. Amanhã, se me perguntar, eu não sei o que é isso. E eu não sei mesmo, sabe? Isso então, você tá fazendo? Minha mulher até me sacaneia, que fala assim, porra, mas eu falei contigo, não sei o que, cara, é que isso daí eu não tava interessado, minha cabeça tava em outro lugar e eu tava bem mais interessado em outra coisa. Mas olha que interessante, você tá usando a seletividade. Selecionar as informações que você quer que chegue. Porque se a gente pensar bem, se a gente absorvesse todas as informações que a gente é bombardeado, querido, a gente vivia 30 anos. O cérebro entraria em exaustão, interação. Por isso que a gente tem que dormir, por isso que a gente tem que esquecer. Porque tem gente que fala assim, eu esqueço. Eu falo, graças a Deus. Porque assim, senão não tem mais entrada. Você tem que selecionar o que não interessa. Então, a possibilidade de você fazer isso aumenta muito a possibilidade de você hiperfocar naquilo que você quer chegar. Bom, sem saber dessas ideias científicas e tudo mais, era uma noção que eu achava que eu tinha. Que era, intuitivamente. Eu não vou... Cara, se eu prestar muita atenção nisso aqui, ou se isso daqui tomar conta do meu pensamento, vai me atrapalhar eu fazer outras coisas. Então, esse problema aqui é seu, e esse daqui é meu, e eu vou prestar atenção nesse, e você presta atenção nesse, e eu não quero saber desse, eu vou ficar nisso aqui. Sim, aí o que você faz quando você faz isso? Você aumenta muito as chances do teu cérebro focar maior energia naquilo que te interessa. A probabilidade dele mexer aquela terra e gerar frutos é muito maior. Muito grande. A gente tem que ser seletivo. Não existe essa pessoa... Antigamente tinha uma coisa que a pessoa falava, o cérebro pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Mentira, faz 10 porcaria. Porque ele faz uma bem. Essa coisa de você tá lendo, tá ouvindo música, tá escrevendo, tá atendendo telefone. Não existe. Por exemplo, quando eu vou escrever, eu desligo tudo. É uma rotina, assim, quase monástica. Ih, rapaz, falar nisso eu vacilei. Porque eu tinha prometido pros caras que eu ia
dedicar 1 hora do meu dia todo dia a partir de hoje, que já não vai mais dar, Será? pra escrever alguma coisa. E a escrita, você vai ver isso. Por exemplo, o que eu faço? Eu levo... Começa amanhã. E faz uma coisa. O teu cérebro, quando você sentar para escrever, ele vai tentar todos os artifícios para te tirar dali. Porque ele está em zona de conforto. Ele está certo. Aí ele vai te dar sede, vontade de fazer xixi, tudo. Eu, quando começo a escrever, assim, eu faço xixi antes, eu boto tudo em volta que eu vou precisar. Os 2 primeiros dias devem estar ali. Não, a primeira semana é insuportável. Depois você vai condicionando. Porque tem dias que eu sento e olho, sai nada. Aí eu fico assim, não tem problema, a gente vai ficar aqui 1h30 sem sair nada. A hora, eu Não deixo vai meu levantar. cérebro no limite, eu falo para ele, tem problema nenhum. Se você não quiser botar nada, também não vai fazer nada. Você vai ficar aqui. Você, Igor, para conseguir cumprir essa etapa que você não conseguiu hoje, é exatamente Desligar tudo senta, e vai definir um horário. sem É que eu celular. esqueci. Não foi nem que eu tentei. Sem celular, esquece. Esquece tudo. Deixa a aguinha Pô, peraí, tu escreve aonde? em casa. Mas no computador. Não, à mão. Ah. Eu escrevo à mão. Eu tenho uma velocidade de escrever à mão e tem uma outra coisa. Eu escrevo a bic. Não tô... são 9 bics no máximo. Entre 7 e 9, mais ou menos. Então, o que eu faço? Eu pego as folhas, numero. E aí, quando ele embala, eu vou jogando no chão. Aquilo fica o caos. Depois, eu junto aquilo tudo e mando para digitação. Você já se sentiu constantemente puxado por distrações, esquecendo detalhes cruciais e adiando tarefas importantes? O mundo pode parecer um turbilhão de inquietudes e detalhes perdidos, mas acredite, há uma forma de se centrar e realinhar sua atenção. Eu sei bem como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, pode fazer com que você se sinta falta de atenção, esquecimento frequente, falta de foco, procrastinação e inquietudes. Eu entendo o quão desafiador é, mas eu quero que você saiba que o TDAH não deve ser entendido como uma doença. É um tipo de funcionamento mental acelerado, repleto de ideias e, às vezes, mais desorganizado e dispersivo. Esse comportamento pode ser responsável por características brilhantes, mas também pode acarretar grandes sofrimentos e desacertos vitais quando não é direcionado corretamente. Apresento a você o meu curso Mentes Inquietas Superando o TDAH. Ele oferece 15 módulos com aulas gravadas, 3 lives exclusivas do evento Superando o TDAH e uma série de e-books abrangendo todas as fases da vida que um TDA pode ter. Além disso, você terá a liberdade de assistir quando e onde quiser. Acessar o curso em qualquer aparelho com internet. Não deixe que o TDAH controle sua vida. Clique no link e comece sua transformação agora.